Lucas sempre teve uma atração inexplicável por lugares esquecidos. Fotografar construções abandonadas era mais do que um hobby, era uma obsessão. Cada imagem capturada contava uma história silenciosa de tempos perdidos, de vidas que um dia habitaram aqueles espaços e que agora não passavam de poeira e ruínas. Por isso, quando recebeu um e-mail anônimo com a localização de uma casa no meio da floresta, algo que não constava em nenhum mapa, sua curiosidade foi instantaneamente despertada. A viagem até o local foi mais longa do que esperava. O GPS perdeu sinal assim que entrou na estrada de terra, e ele precisou se guiar pelo instinto e algumas anotações que fez antes de sair. A vegetação densa parecia se fechar ao seu redor, tornando a trilha cada vez mais estreita. O silêncio era estranho. Nenhum som de pássaros, nenhum farfalhar de pequenos animais entre as folhas secas. Apenas o som abafado de seus próprios passos e da respiração ligeiramente acelerada. Após quase uma hora caminhando, ele finalmente viu a silhueta da casa entre as árvores. Diferente das construções decadentes que costumava visitar, essa casa parecia intocada. O tempo não a consumiu. A madeira da fachada estava impecável, sem sinais de apodrecimento ou rachaduras. As janelas estavam limpas, e as cortinas, que se moviam levemente com a brisa, indicavam que talvez houvesse alguém ali dentro. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não gostava de invadir casas que ainda pertenciam a alguém. Mas algo naquela residência era simplesmente errado. Tudo ao redor parecia antigo, desgastado pela natureza, mas a casa estava como nova, como se existisse em um tempo diferente do restante do mundo. Ele pegou a câmera e ajustou o foco. Fotografou a entrada, as janelas, a varanda. Cada clique parecia ecoar mais alto do que deveria. Inspirou fundo e decidiu dar alguns passos à frente. O chão de madeira da varanda rangeu levemente sob seus pés. Tocou a maçaneta. Estava destrancada. A porta se abriu com um estalo seco. O ar dentro da casa tinha um cheiro peculiar. Uma mistura de madeira velha e algo familiar. Algo que ele não conseguia identificar de imediato. O sol da tarde iluminava parte da sala de estar, onde móveis antigos estavam organizados de forma meticulosa. Um sofá de veludo escuro, uma lareira de pedra, uma mesa com um relógio de pêndulo que marcava exatamente 15h44. Lucas ergueu a câmera para capturar a cena, mas antes que pudesse apertar o botão, algo chamou sua atenção. Quadros, muitos quadros. Estavam pendurados nas paredes, alguns em molduras luxuosas, outros desgastados pelo tempo. Mas não eram pinturas ou retratos antigos. Eram fotografias, eram suas fotografias. Cada uma delas mostrava cenas que ele havia registrado nos últimos anos. Um prédio abandonado na cidade vizinha, um teatro em ruínas, uma fábrica esquecida pelo tempo. O coração de Lucas acelerou. Como aquelas fotos estavam ali, ele nunca havia revelado a maior parte delas. Muitas estavam apenas armazenadas em seu computador. Ele deu um passo hesitante, os olhos percorrendo a sala. Então, viu a pior de todas. Uma foto dele mesmo. Não era uma foto antiga. Não era um autorretrato. Era uma imagem dele, tirada naquele dia na floresta, poucos minutos antes de chegar à casa. Na foto, ele olhava diretamente para a câmera, como se alguém o tivesse seguido e capturado aquele momento sem que ele percebesse. A câmera tremeu em suas mãos. Ele girou o corpo para trás, esperando ver alguém, mas a casa continuava vazia, silenciosa, como se o estivesse observando de volta. Algo estava errado, muito errado. Foi então que o relógio de pêndulo fez um som alto e repentino. O ponteiro dos segundos, antes imóvel, começou a se mover freneticamente, como se alguém tivesse acabado de dar corda. O tic-tac ecoava pela sala, preenchendo cada canto da casa com um som ritmado e inquietante. Lucas sentiu o suor escorrer pela nuca. Ele precisava sair dali. Virou-se rapidamente e correu até a porta.
puxou a maçaneta. Ela não se mexeu. Girou a tranca, tentou forçar, empurrou com o ombro. Nada. A porta estava tão imóvel quanto as paredes ao redor. A casa que parecia ter convidado sua entrada agora o mantinha preso. Seu olhar voltou para os quadros. As fotos pareciam diferentes. Algumas haviam mudado de posição. Outras pareciam mais nítidas do que antes, como se tivessem sido atualizadas. E então, um novo detalhe surgiu. No canto da foto que mostrava ele na floresta, havia uma sombra. Uma silhueta escura atrás das árvores. Alguém estava observando. E agora, estava dentro da casa com ele. Lucas sentiu a respiração ficar pesada. O relógio bateu 15h45. E naquele instante, ele soube que a casa não era apenas um local abandonado. Era uma armadilha. E ele havia acabado de cair nela. O silêncio dentro da casa era absoluto. Lucas sentia seu coração martelando no peito, cada batida ressoando como um tambor dentro de sua cabeça. Ele puxou a maçaneta da porta novamente, forçando-a com toda a força que tinha, mas era inútil. A porta que antes se abriu tão facilmente, agora parecia parte da própria parede. Era como se nunca tivesse existido uma saída. Engoliu seco e tentou se acalmar. Sua mente racional queria acreditar que tudo aquilo era um truque, uma brincadeira, de mau gosto. Talvez alguém soubesse que ele viria e preparou tudo para assustá-lo. Mas quem faria isso? E mais importante, por quê? O relógio na parede continuava marcando o tempo, mas algo parecia errado. Os ponteiros se moviam de forma errática, ora acelerando, ora parando por alguns segundos, como se o próprio tempo dentro daquela casa estivesse instável. Lucas sentiu o suor escorrer por sua nuca. O ar dentro da casa parecia mais pesado, denso, como se algo invisível estivesse pressionando seu peito. Precisava encontrar outra saída. Seus olhos percorreram o cômodo, analisando cada detalhe. As fotos ainda estavam lá, penduradas nas paredes, como troféus silenciosos. Ele desviou o olhar delas e caminhou para dentro da casa, tentando ignorar o desconforto crescente em sua mente. Ao atravessar a sala de estar, percebeu uma porta entreaberta no canto. Aproximou-se devagar, sentindo o chão ranger sob seus pés. Empurrou a porta com cuidado e viu que levava a um pequeno escritório, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada amarelada. Havia uma mesa de madeira escura no centro da sala, repleta de papéis velhos e livros empoeirados. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um diário aberto, repousando no centro da mesa. Lucas hesitou por um momento, mas algo dentro dele o forçou a se aproximar. Ele pegou o diário com mãos trêmulas e leu a primeira página. Seu sangue gelou. Eu sabia que um dia voltaria. Tudo estava preparado para esse momento. Se você está lendo isso, significa que a casa o encontrou de novo. A respiração de Lucas ficou presa em sua garganta. Ele folheou mais algumas páginas, cada uma preenchida com uma caligrafia apressada, quase desesperada. Não confie nos reflexos. Eles sabem que você está aqui. O relógio não marca o tempo, ele marca o momento da troca. Ele fechou o diário com força, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Quem escreveu isso? O que significava a troca? E o mais perturbador, porque parecia que aquelas palavras eram dirigidas a ele. Foi então que seus olhos caíram sobre algo ainda mais aterrorizante. No fundo da sala, havia uma estante cheia de álbuns de fotografias. Lucas se aproximou hesitante, puxando um dos álbuns para dar uma olhada. Suas mãos tremiam enquanto virava as páginas, e então ele viu algo que fez seu estômago revirar. As fotos ali dentro eram antigas, muito antigas. Algumas pareciam ter mais de um século, mas todas tinham um padrão em comum. Retratavam pessoas diferentes. Dentro daquela mesma casa, os rostos nas fotos pareciam angustiados. Alguns estavam na sala de estar, outros diante da lareira, e alguns do lado de fora da casa, como se tentassem fugir. Mas na última página do álbum, a imagem era diferente. Era uma foto dele. Não uma foto antiga,
não uma que ele pudesse ter esquecido. Era uma foto dele agora, com as mesmas roupas, na mesma posição exata onde estava segurando o álbum. A câmera que capturou aquela imagem parecia ter feito isso no mesmo instante em que ele a olhava. Lucas soltou o álbum, que caiu no chão com um baque surdo. Seu coração batia tão forte que ele mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Foi quando ele sentiu uma presença atrás dele. O ar ficou gélido e um cheiro estranho tomou conta do ambiente. Algo parecido com madeira queimada misturada. Há um leve odor de podridão. Ele não queria se virar. Cada fibra de seu ser gritava para que não olhasse. Mas algo dentro dele, uma curiosidade doentia, o fez girar lentamente a cabeça. O reflexo na vidraça do escritório mostrava uma figura atrás dele. Era humanoide, mas distorcido, como se sua pele estivesse enrugada e seus olhos fossem apenas buracos vazios. A figura se inclinava levemente para frente, como se o estivesse estudando. Lucas engoliu o grito e se virou de uma vez, levantando os braços num reflexo automático de defesa. Mas não havia ninguém ali. O escritório estava vazio. O reflexo, no entanto, ainda estava na vidraça, olhando para ele. Lucas sentiu um frio cortante dominar seu corpo. Seu reflexo deveria seguir seus movimentos, mas não seguia. A imagem no vidro sorriu e então sussurrou: "Agora é sua vez." O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços. Lucas se jogou para trás, protegendo o rosto, sentindo o impacto da queda. No chão de madeira, o diário, os papéis e o álbum de fotos voaram para todos os lados. O relógio na sala bateu mais uma vez. 15h46. Lucas sabia que não podia mais ignorar. A casa não era apenas um lugar, era algo vivo. E agora ele fazia parte dela. Lucas ficou ali, caído no chão do escritório, respirando com dificuldade. Seu peito subia e descia rapidamente, tentando processar o que acabara de acontecer. O vidro da janela estilhaçado brilhava ao seu redor, mas quando seus olhos focaram nos fragmentos espalhados, algo pior o aguardava. Os pedaços refletiam imagens que não deviam estar ali. Cada caco mostrava sombras, movimentos que não estavam acontecendo na sala, como se outra realidade estivesse tentando se infiltrar na... Ele piscou várias vezes, esperando que fosse um truque da luz ou uma alucinação do medo. Mas não era. Entre os reflexos distorcidos, uma coisa ficou evidente: ele não estava sozinho. Engoliu em seco, levantando-se devagar. O silêncio dentro da casa era opressor, quase tangível. O relógio na parede continuava sua marcha irregular, como se estivesse desalinhado do tempo real. Lucas sabia que precisava sair dali. Mas para onde? A porta da frente estava trancada. A janela agora não passava de vidro quebrado, mas ao espiar através dela, percebeu que a floresta lá fora parecia errada. As árvores estavam diferentes, retorcidas de maneira impossível. O céu, antes claro, agora estava coberto por um tom cinza enegrecido, como se a noite tivesse chegado de repente. Lucas virou-se para sair do escritório, mas ao pisar para fora, algo o fez parar. O corredor havia mudado. Não era o mesmo pelo qual ele passou minutos atrás. As paredes pareciam mais estreitas e os quadros estavam diferentes. Antes, eram apenas fotos suas em lugares abandonados. Agora, eram rostos. Pessoas que ele nunca viu na vida, todas olhando diretamente para ele. E então uma delas piscou. Lucas recuou bruscamente, o coração martelando contra as costelas. Ele queria gritar, correr, qualquer coisa para sair daquele pesadelo. Mas seu corpo estava rígido, como se estivesse sendo mantido ali por uma força invisível. Foi quando ele sentiu. A temperatura caiu drasticamente e uma brisa fria soprou do fundo do corredor. Um murmúrio baixo começou a encher o ar. Uma mistura de vozes sobrepostas, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. Lucas virou a cabeça lentamente, forçando-se a olhar na direção de onde os sussurros vinham. Na escuridão do corredor, figuras começaram a se materializar.
Eram sombras humanas, algumas altas, outras encurvadas, todas emergindo das paredes como se estivessem presas dentro da casa há tempo demais. Seus rostos eram embaçados, como imagens borradas, mas seus olhos eram fundos, vazios, mas pareciam ver tudo. As vozes aumentaram, os sussurros se transformando em uma cacofonia de lamentos. Lucas deu um passo para trás, mas algo frio tocou sua nuca. Seu sangue gelou. Lentamente virou a cabeça para olhar por cima do ombro. Uma mulher estava parada ali. Seu rosto era pálido, quase translúcido, os cabelos caindo em longos fios desgrenhados sobre o vestido gasto. Seus olhos estavam completamente brancos e sua boca entreaberta parecia querer dizer algo, mas não conseguia. Lucas congelou, sem saber se corria ou se simplesmente aceitava o que estava acontecendo. Então, ela moveu os lábios, e pela primeira vez, ele conseguiu entender o que ela dizia. A troca já começou. Lucas sentiu um arrepio percorrer todo seu corpo. A troca? O que isso significava? Ele deu um passo para trás, mas as sombras no corredor começaram a se mover. Elas não apenas flutuavam, elas rastejavam, se contorciam como se quisessem alcançá-lo. A mulher diante dele levantou uma mão trêmula e apontou para um espelho ao lado. Lucas hesitou, mas seu olhar foi automaticamente atraído para o reflexo. Ali, ele viu algo que não deveria estar ali. Seu reflexo não estava imitando seus movimentos. No espelho, ele via uma versão distorcida de si mesmo. Um Lucas que não parecia real. Sua pele estava pálida demais, os olhos fundos, e um sorriso doentio começava a se formar em seu rosto. Seu reflexo ergueu a mão e bateu contra o vidro. Bum! O som foi alto, ecoando pela casa. Lucas recuou, mas o reflexo continuou golpeando o vidro, rachaduras começando a se espalhar pelo espelho. Bum! Bum! O vidro estalou e, pela primeira vez, Lucas viu algo ainda pior. O reflexo dele não era mais apenas uma cópia, era outra coisa. Estava tentando sair. Os sussurros das sombras aumentaram. As luzes da casa piscaram violentamente e Lucas sentiu seu corpo sendo puxado para trás. Algo segurou seu tornozelo. Uma mão fria saindo do chão. Ele gritou e se soltou com um puxão desesperado, correndo pelo corredor. As sombras avançavam. Atrás dele, os quadros nas paredes tremiam, e o reflexo no espelho começou a empurrar a rachadura, tentando atravessar. Lucas correu. Ele não sabia para onde, mas correu. A casa parecia se esticar ao seu redor, os corredores se prolongando sem fim. Mas então ele viu uma porta no final. Uma porta entreaberta. Ele se lançou contra ela, empurrando-a com tudo o que tinha, e caiu. Caiu. Em um vazio escuro, como se o chão tivesse desaparecido. A última coisa que ouviu antes da escuridão tomar conta foi a risada do seu próprio reflexo, ecoando na casa. A escuridão engoliu Lucas por completo. Ele caiu por um tempo que parecia infinito, sem ar, sem direção. O vazio ao seu redor não era apenas ausência de luz, mas algo mais profundo, como se estivesse sendo puxado para fora da própria realidade. O silêncio era ensurdecedor, até que, de repente, tump! Seu corpo colidiu contra algo sólido. O impacto o fez perder o fôlego, e por um instante ele ficou ali, deitado, tentando entender se ainda estava vivo. Seu peito subia e descia rapidamente, e uma dor surda irradiava por suas costas. Lucas abriu os olhos. Ele estava em um chão de madeira, frio e empoeirado. A princípio, pensou que ainda estivesse na casa, mas quando seus olhos se ajustaram à penumbra, percebeu que algo estava diferente. O cômodo onde caiu parecia idêntico ao escritório de antes. Mesma mesa, mesmas estantes, mesmo espelho. Mas quando ele se levantou e olhou ao redor, notou pequenas discrepâncias. O papel de parede era levemente diferente, mais desgastado. Os livros nas prateleiras estavam desorganizados, alguns caídos no chão. O relógio na parede estava parado. 15h46. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
o mesmo horário de antes. Ele andou devagar pelo cômodo, evitando olhar para o espelho. A lembrança de seu reflexo tentando sair ainda estava fresca em sua mente, mas algo o fez parar. O espelho agora estava limpo. Não havia rachaduras, nenhum reflexo distorcido. Lucas deu um passo à frente e olhou para si mesmo. Seu próprio rosto o encarava de volta, normal, sem mudanças. Mas então ele percebeu. Seu reflexo piscou. Lucas não piscou. O terror tomou conta dele, e antes que pudesse reagir, a lâmpada no teto piscou violentamente e se apagou. O cômodo mergulhou na escuridão. O silêncio foi substituído por um som terrível. Passos. Eles vinham do corredor, lentos, arrastados, como se algo estivesse se aproximando. Lucas sentiu sua pele arrepiar. Ele tentou se mover, mas seu corpo parecia congelado pelo medo. Os passos pararam bem na porta. O silêncio voltou. Lucas prendeu a respiração. Algo estava ali. A porta se abriu lentamente, rangendo. No vão escuro, uma silhueta surgiu. Era alguém ou algo. Alto, magro, com braços anormalmente longos. Seu rosto estava obscurecido pela escuridão, mas os olhos brilhavam em um tom pálido e fantasmagórico. Lucas não conseguiu se conter. Ele recuou, tropeçando em uma cadeira e caindo no chão. A coisa deu um passo para dentro do cômodo, e então ela sussurrou. Você está no lugar errado. A voz era fria, arrastada e parecia vir de todos os cantos do cômodo ao mesmo tempo. Lucas se arrastou para trás, seus olhos presos na figura. Quem é você? Sua voz saiu fraca, quase inaudível. A criatura inclinou a cabeça para o lado como se estudasse a pergunta. Eu sou o que ficou. Lucas não entendeu, mas não teve tempo para pensar. O ser avançou. Lucas se jogou para o lado no último segundo, correndo para fora do cômodo. O corredor estava diferente agora, mais estreito, mais escuro e parecia se estender infinitamente. Mas ele não tinha outra escolha. Ele correu. Os quadros nas paredes estavam tortos e os rostos dentro deles estavam se movendo, os olhos o seguindo enquanto ele passava. Não há saída! A voz ecoou por toda a casa. Lucas virou uma esquina e viu uma porta no fim do corredor. Seus pés batiam contra o chão de madeira podre, enquanto ele corria em direção a ela. Mas antes que pudesse alcançá-la, ela se abriu sozinha. Do outro lado havia apenas escuridão. Lucas hesitou por um segundo, e então sentiu algo frio tocar seu ombro. Ele gritou e pulou para dentro da escuridão. A porta se fechou atrás dele com um estrondo. E tudo ficou em silêncio novamente. Lucas caiu novamente, mas desta vez não foi uma queda sem fim. Seu corpo atingiu um chão duro e frio, e ele ficou ali por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. Seu peito arfava, e a adrenalina fazia seus músculos tremerem. O silêncio ao seu redor era absoluto. Ele se levantou lentamente, tateando o espaço ao redor. A escuridão era total, mas havia algo estranho ali. O ar estava denso, pesado, como se fosse difícil até mesmo respirar. Foi então que ele percebeu. Não era apenas escuridão, eram sombras. Sombras se moviam ao seu redor, deslizando pelas paredes e pelo chão como fumaça viva. Elas não tinham forma definida, mas sussurravam. Sussurros baixos, fragmentados, como vozes de algo que nunca deveria existir. Lucas sentiu sua cabeça girar. Então, uma luz fraca surgiu à frente, um espelho. Ele estava ali, solitário no meio do nada, refletindo. Uma cena que não correspondia à realidade ao redor. Lucas se aproximou devagar. No reflexo, ele viu a si mesmo, mas diferente. Ele estava parado no escritório de antes. O escritório normal, as luzes acesas, a janela intacta. Seu reflexo sorriu um sorriso errado. Lucas deu um passo para trás, mas o reflexo imitou o movimento de forma atrasada, como se houvesse um pequeno descompasso. Então, a boca de seu reflexo se mexeu. Finalmente, Lucas congelou.
O reflexo ergueu a mão e tocou a superfície do vidro do outro lado. Uma rachadura se formou. Lucas sentiu uma pressão repentina em seu peito, como se algo estivesse o puxando. O espelho começou a trincar mais e mais, como se fosse se partir a qualquer momento. E então ele entendeu. A troca era isso que estava acontecendo. Seu reflexo não era apenas uma cópia, era alguém ou algo tentando sair, tomar seu lugar. Lucas tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se fossem feitas de chumbo. A rachadura no espelho cresceu e, de repente, crack! O vidro explodiu. Uma força invisível puxou Lucas para dentro do reflexo. Ele gritou. Tentou resistir, mas foi sugado para dentro da imagem. E então tudo ficou branco. Por um momento ele sentiu um vazio absoluto. E então estava de volta. No escritório, a casa normal, tudo parecia certo. Lucas piscou, confuso. Ele olhou ao redor. As sombras haviam sumido. O relógio na parede marcava um horário normal. O pesadelo tinha acabado. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Seu coração ainda batia acelerado, mas pouco a pouco a sensação de alívio começou a tomar conta dele, até que ele viu, no reflexo da janela, do outro lado do vidro, ele mesmo, mas ainda dentro do espelho, seu verdadeiro eu. Lucas tentou gritar, mas sua boca não se mexeu. Ele estava preso do outro lado. E então, a coisa que agora estava em seu lugar, o outro Lucas, sorriu novamente. Dessa vez de maneira natural. Ele ajeitou a postura, passou a mão nos cabelos e se virou para sair do escritório, como se nada tivesse acontecido. Lucas bateu no vidro, desesperado, mas ninguém podia ouvi-lo. Ele não estava mais na realidade. Ele estava do outro lado. E o novo Lucas, agora, era o verdadeiro. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.